Obrigada, Clara. Deu play? Hoje a Clara veio para dar o play e o Quincas pediu uma história de terror. Tem certeza, Quincas? Você vai aguentar essa história de terror? Eu preparei uma para você. Uma história, mas para começar, uma poesia. Historinha de terror. Ou melhor, historinha de horror. Certa vez, eu sonhei que embaixo da cama havia um monstro medonho. Acordei assustado e fui olhar. De fato, embaixo da cama havia um monstro medonho. Ele me olhou, ele me viu, sorriu e disse gentil: "Durma, sou apenas o monstro dos seus sonhos." José Paulo Paes é o autor desse poeminha, historinha de horror. Agora mais uma outra, chama mesmo Noite de Terror. 3 crianças aflitas sucede nessa história. Uma menina mais ou menos uns 10 anos, que teve que certo dia cuidar dos seus 2 irmãozinhos, sozinhos em casa. Veja só o que aconteceu. Papai e mamãe tiveram de sair por algumas horas à noite e nos deixaram sozinhos no quarto, eu, como de costume, tomando conta dos meus irmãos. O que parecia fácil, especialmente porque, quando o papai e mamãe saíram, os 2 meninos já estavam dormindo. O maior numa das camas junto comigo e o menor no berço, tudo na santa paz. Só que, 1 hora depois que eles saíram, o caçulinha acordou chorando. Fui ver o que havia e era que o pequerrucho, de certo por causa da movimentação toda daquele dia, fez xixi no berço. E não fez pouco. O berço ficou encharcado e eu tive que tirá-lo de lá. Troquei a fralda, coloquei-o junto conosco na nossa cama. Ficou meio apertado, mas tudo bem. Ele adormeceu logo. Mas essa paz não durou muito. E logo ele fez xixi de novo, molhando o lençol debaixo de nós 3. Que fazer? Peguei o maninho no colo, chamei o maior e fomos os 3 para a cama grande de papai e mamãe. Quando eles chegarem, vão dar um jeito em tudo isso, pensei comigo. Cansada, adormeci também. Junto com os 2. Só para ser novamente acordada, nadando no lençol, novamente encharcado pelo inesgotável caçulinha. Não havia outra cama para a gente ir, mas também não dava para ficar ali naquela molhadeira. E tivemos que descer e ficar no chão mesmo. Mas aí aconteceu um terrível imprevisto. Nem bem pisamos no chão do assoalho, quando surgiu, não sei de onde, um monstro! Um monstro assustador! Era uma barata. Mas era uma barata tropical, enorme, de tamanho que eu nunca tinha visto. As baratinhas que eu conhecia eram pigmeus perto daquela. Insetos meio nojentinhos, porém miudinhos, pouco maiores que as unhas da minha mão. Mas aquela ali era do tamanho de uma ratazana, ou assim me pareceu. E acho que não ficaria mais apavorada se fosse uma tarântula ou uma cobra na minha frente. Dei um pulo, com o pequeno no colo, o maior atrás, e voltamos correndo para a cama encharcada. Era muita desgraça junta. E sentada sobre o lençol, xixizado, com os meus
irmãozinhos do lado, entreguei os pontos e comecei a chorar. Assustando os dois, que também começaram a chorar. E foi assim que os nossos pais nos encontraram pouco tempo depois. Os três sentados no lençol empapado de xixi, chorando. E o pior foi que papai e mamãe, em vez de ficarem horrorizados, penalizados e solidários, começaram a rir às bandeiras despregadas, para minha grande raiva e humilhação. Os adultos às vezes não entendem nada, pensei comigo. Mas logo esqueci o doloroso episódio. Ou não? Por que será que eu tô contando agora? Olha o monstro da história da noite de terror. Tatiana Belink. A Tatiana Belink veio de um país da Europa, lá perto, onde moram seus primos, para o Brasil, quando ela ainda era pequenininha. Era menina ainda. Então, às vezes, acho que os pais queriam sair, se divertir, e ela ficava cuidando dos pequenininhos. E foi essa história que aconteceu nesta noite que ela chamou de Noite de Terror. Me conta, Kinka, se você gostou dessa.